Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoas! Boa tarde a todos. Estamos juntos mais uma vez para este programa que é o Conhecimento Transforma. E o conhecimento transforma se a gente permitir, né? Ou seja, não basta só ter o conhecimento, é preciso praticá-lo, é preciso exercê-lo. A nossa reflexão de hoje tem o título de Desperta tu que dormes, que está na fala de Paulo, na carta aos Efésios. Mas para a gente ir acerenando, sair um pouquinho da correria do dia a dia, eu vou fazer uma leitura, que inclusive é o texto que inspirou a reflexão de hoje. Lembrando que este programa é mais uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. O texto é uma mensagem de Emmanuel, que está no Fonte Viva, número 66, o número da mensagem, e o título é Acordar e Erguer-se. Com a passagem de Paulo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Escreveu Paulo na carta aos Efésios, está no capítulo 5, versículo 14. A mensagem de Emmanuel. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade
de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, tem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de um determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Vamos fazer uma prece? Convido a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando nos conectarmos com a luz amorosa e acolhedora de Jesus. Vamos ouvir o seu convite, o seu gentil convite que ele nos faz há muito tempo, para aprender com ele o amor à criação, o amor a Deus, o amor ao próximo. Que possamos nos abrir para com ele aprender, e aprendendo com ele, que possamos ser instrumentos para que outros também possam aprender, para que todos sigamos em frente. Obrigada, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas. Abençoe a todos nós. Muito obrigada. É bom a gente procurar dar essa acalmada no pensar, a gente procurar nos conectarmos com os amigos espirituais, com os seres que já estão à nossa frente, para que possamos estar bem acompanhados na nossa jornada, para que possamos estar exercendo o abrir a nossa intuição para receber a ajuda que precisamos, para receber a palavra que precisamos, o acolhimento que precisamos, porque a luz de Jesus está para todos nós, mas depende de cada um de nós recebê-la. Como eu mencionei, a nossa reflexão de hoje tem o título justamente da citação de Paulo, desperta tu que dormes, mas foi bastante inspirada na mensagem de Emmanuel, que trabalha justamente essa palavra de Paulo na carta aos Efésios. O que é despertar, né? Vamos começar pensando o que é despertar. A palavra despertar, ela vem do latim expertus, e significa acordar ou estar atento. Então, vai depender do seu contexto. Esse despertar de que Paulo fala aos Efésios é essa atenção que a gente deve pôr
com relação ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso emocional, moral e espiritual. Despertar e levantar. Não é só abrir os olhos, não é só acordar. Justamente, Emmanuel põe no título acordar e erguer-se. Então, acordar e erguer são dois verbos. O verbo é ação. Então, a gente já vai pensando que ele está falando de atividade, de uma ação da nossa parte. O segundo verbo, erguer, ele está erguer-se, ou seja, erguer a si mesmo. Então, cada um de nós, é responsável por nos erguermos, por nos levantarmos, por nos aprimorarmos. E para ir caminhando nessa reflexão, eu acho que vale a pena lembrar, como Kardec disse na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus é um ponto comum para qualquer religião. Não há quem ataque a moral do Cristo. Eu trouxe um recorte do que Kardec falou sobre isso. Ele diz que o ensinamento moral de Jesus é o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, é a bandeira sob a qual todos podem se proteger, independente, sejam quais forem suas crenças. Não há o que dizer contra os ensinamentos de Jesus. O que ele trouxe, fundamentalmente, foi o amor. E, revolucionariamente, o amar aos seus inimigos. E esse amor, ele vai se traduzindo por serviço, por cooperação, por ajuda. Então, esse despertar, levantar e despertar, ou acordar e erguer-se, como Emmanuel colocou, é o aprender a servir. Então, como eu disse, acordar e erguer são verbos. Verbos é ação. Então, precisamos agir nessa direção. E erguer-se, erguer a si mesmo, não ao outro. No sentido de somos responsáveis pelo nosso aprimoramento. Cada um é responsável por si. O que não impede que possamos contribuir com o aprendizado dos outros. Não só podemos, como devemos. Então, somos responsáveis pelo nosso próprio amadurecimento intelectual, moral e espiritual. Mas na medida em que a gente vai progredindo, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, vamos também entendendo que faz parte desse desenvolvimento contribuir para com outros que estão um pouquinho atrás na caminhada evolutiva. Os espíritos, na medida em que eles vão progredindo moralmente, vão cada vez mais entendendo a necessidade de servir, de ajudar, de cooperar.
E se nós não nos levantamos, a gente não tem condições, a gente não vai poder contribuir ou ajudar para que outra pessoa também se erga, também se levante. É como uma escada. A gente sobe um degrau e dá a mão para quem está mais atrás, ajudando essa pessoa a também subir esse degrau. Tem um dito antigo que é: ninguém dá o que não tem. Então a gente precisa ter para poder dar. Não é no sentido egoístico, nós precisamos desenvolver e nos autoaprimorarmos. E isso é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Mas na medida em que a gente vai aprendendo, a gente deve contribuir para que outros também possam aprender, outros também possam crescer e se desenvolver. É interessante quando Emmanuel fala aqui no texto que milhares de companheiros dormem indefinidamente. Por que indefinidamente? Porque não há um tempo determinado, previamente determinado, para o despertar, para, para se ligar, para se conscientizar. Esse tempo vai depender do ritmo de progresso de cada um. E não é uma corrida. Todos nós chegaremos lá. Mas cada um no seu ritmo. Há aqueles que conseguem se desenvolver com mais rapidez, outros nem tanto. Então, é indefinido, esse dormem indefinidamente, porque não há pré-determinação de um tempo. Esse tempo vai depender de como cada um progride, o seu ritmo de aprendizado. Porque não é só o viver as questões da vida, não é só passar pelas dificuldades, mas como sai esse ser depois de vivenciar determinada dificuldade. Em que ele progride depois que vivenciou determinado problema na vida, seja de que natureza for. Então, esse indeterminado é porque realmente indefinido, é porque o tempo é indeterminado. Cada um vai ditar o seu tempo, no seu ritmo. Ele fala, Emmanuel fala aqui no texto, que nós percebemos a produção da natureza vagamente. Porque, assim, nós sabemos que uma árvore dá fruto, nós sabemos que a abelha produz o mel, mas a gente não para refletir a respeito disso. Ele diz que percebemos vagamente a produção incessante da natureza. Em outras palavras, nós não estamos percebendo que a natureza serve. Toda a natureza serve. Gabriela Mistral, uma chilena que foi diplomata, poeta, ela tem um poema maravilhoso chamado Prazer de Servir, e ela inicia o poema com o seguinte verso: toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. E aí ela continua. Então, nós não percebemos, nós não nos damos conta que toda a natureza ela serve. Há uma expressão
quando chamamos Mãe Terra, né? A Terra é uma mãe, ela nos dá tudo, tudo que temos vem da Terra. Muitos elementos são transformados, retransformados, mas tudo vem da Terra. Então, a natureza, ela serve indistintamente, a natureza serve constantemente. E nós ainda não botamos olhar e atenção nisso. Só percebemos vagamente. Sabemos, mas não refletimos. Não paramos para entender a complexidade e a magnitude disso. Toda a natureza serve indistintamente, serve ininterruptamente. Ela nos serve. E ainda que a gente perceba vagamente, como disse Emmanuel, ele fala que nós não recordamos a obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo, porque a natureza está servindo a todos. E nós não nos lembramos de também contribuir para com um serviço à coletividade, para com o bem-estar do nosso entorno, da família na qual estamos inseridos, no bairro onde moramos, estado, país, mundo. Então, nós nem pensamos nessa possibilidade de fazer algo. E eu achei interessante quando Emmanuel coloca com essas palavras: não se recordam a obrigação de algo fazer. Meu entendimento disso é fazer alguma coisa dentro das nossas possibilidades. Fazer alguma coisa dentro das nossas condições. E todos nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Não há pobre que não possa dar, não há rico que não possa receber. Todos podem contribuir com alguma coisa. Então, quando ele fala, não recorda a obrigação de algo fazer em benefício do progresso, é fazer aquilo que lhe é possível, fazer aquilo que está ao seu alcance, dentro das suas condições. Porque muitas vezes a gente pensa, ciclano faz isso, mas ciclano não tem condição de fazer isso, ciclano tem carro para ir, Beltrano tem certas condições, mora perto, enfim, nós damos inúmeras desculpas justificando o nosso não fazer, quando, em verdade, deveríamos estar estudando nossas possibilidades de contribuição para o bem coletivo, para o progresso coletivo. Emmanuel traz aqui no texto o exemplo da árvore, que dá os frutos, e da abelha, que tece o mel. A árvore costuma ser usada como um símbolo da vida. A abelha, a formiga, como um símbolo de cooperação, porque trabalham em conjunto. E quando ele menciona árvore e abelha, ele coloca que não se lembram, ou seja, os que dormem, os não despertos ainda, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. É parecido com o que ele colocou antes, né? Não recordam da obrigação de algo fazer. Quando ele diz, não se lembram do comezinho dever significa uma obrigação. Estamos aqui para progredir como seres. E sendo seres sociais,
é um dever da nossa parte cooperar para o progresso coletivo. A palavra comezinho, ele está empregando no sentido de uma coisa simples, não precisa ser uma coisa grandiosa. Algo simples, algo pequeno. Mas todos nós, de acordo com as nossas capacidades, talentos, condições, nós podemos, sim, contribuir de alguma forma, em algum grau, para o bem da coletividade. Na parte seguinte, ele fala que, de maneira geral, esses que ainda dormem assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Assemelham-se a mortos. E o que é um morto, né? Sem vida? Inanimado? Sem movimento? Inerte? Essas duas últimas, sem movimento e inerte, são bem apropriadas aqui, porque Emmanuel falou assemelham-se a mortos, porque na palavra de Paulo, ele diz, levanta-te dentre os mortos. E Emmanuel está dizendo que esses não despertam, não despertos, estes que ainda dormem, se assemelham a mortos. Não tem movimento, não são inertes. Não tem movimento em relação a quê? Em relação ao próprio desenvolvimento. Porque são os acomodados nos próprios interesses. Esses são os mortos porque não contribuem para o bem geral. Estão envolvidos, mergulhados somente no interesse próprio. Então, não estão ainda vivos, despertos. Pode estar caminhando por aí, conversando com os amigos, indo para o trabalho, voltando para casa. Mas estão esquecidos de que a vida, depois desta vida, continua. Quando a gente viaja para algum lugar, por exemplo, a gente prepara o que levar. Será que vai chover? Será que está sol? Vai para a praia? Vai passear no parque? Para saber o que vai levar. Esquecidos da reencarnação, a gente não se prepara para o que levar, com o que vai levar para a próxima etapa da vida depois dessa. Esquecidos dessa próxima etapa, a gente fica mergulhado no mundo material e não entesoura as coisas da alma. É como se fosse... Talvez a pessoa nem pense nisso, talvez o materialista nem pense nisso diretamente, mas é como se fosse ficar eternamente aqui com tudo o que conquistou de material. Mas não é assim. Chegamos sem nada e partiremos sem nada. Só que na saída levaremos as experiências vividas, aquilo que conseguimos aprender e as lições ainda por aprender. Então, esses mortos assemelham-se aos mortos
porque acomodados nos próprios interesses, não estão ainda, porque estão dormindo, não estão ainda contribuindo para o bem geral, contribuindo para o progresso de todos. Então, se a gente não busca servir, trabalhar na seara do bem, como pessoas deste mundo, precisamos de trabalho, precisamos de abrigo, precisamos de alimento, precisamos de roupa, etc, etc, etc. Mas o trabalho que eu mencionei há pouco é o trabalho que está direcionado para a seara do bem, direcionado para o progresso moral e espiritual, direcionado para conquistar virtudes, direcionado para deixar as más inclinações para trás, para conseguir superá-las, para conseguir domá-las, crescer em virtude e diminuir as más inclinações. Aí Emmanuel nos fala que um dia, um belo dia, nós acordamos. E aí, nas palavras de Emmanuel, acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. É quando começamos a nos sensibilizar pelos ensinamentos de Cristo. Nos emocionamos, aquilo nos toca. É um começo. E isso é bom. Mas nas palavras de Emmanuel, que costuma ser bem direto, isso, no entanto, é insuficiente. Isso só se encantar, se emocionar, se sensibilizar, somente isso não basta. É uma parte do processo. Mas é preciso colocar essa sensibilidade, essa emoção a serviço. É preciso começar a trabalhar na seara do bem. Com certeza é importante não fazer o mal, mas é preciso fazer todo o bem possível. Isso é servir. Muitas vezes, a falta de um propósito, a falta de um objetivo na vida, pode deixar uma pessoa tão desgostosa a ponto de querer não ficar mais nessa vida. É interessante que lá na questão 943 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, elas costumam ser uma causa do desgosto. Ociosidade. Porque a questão do trabalhar para o sustento, do estudar para conseguir um trabalho melhor, para ter um sustento mais confortável, vamos dizer assim, isso muitas vezes entra no automático da vida. Você nem reflete mais, você levanta, vai trabalhar, procura defender o seu, ou como se diz, defender o leite das crianças, faz um curso para poder conseguir uma promoção no trabalho, mas isso entra no automático e já se faz aquilo sem refletir se esse trabalho, por exemplo, me faz bem,
Naturalmente, que precisamos trabalhar, precisamos nos sustentar. Mas precisamos sair desse automático. Então, quando na questão 943 eles falam que a ociosidade é um dos elementos que nos traz desgosto, porque só trabalhar para o sustento, trabalhar, ainda que trabalhe, estude, e isso é uma rotina pesada. Trabalhar, estudar, cuidar da própria vida, ou do familiar, enfim. É uma rotina pesada, mas que muitas vezes é feita no automático. Acorda, toma café, sai para o trabalho, vai para o curso, volta para casa, e no dia seguinte é a mesma coisa. Então, a gente entra num automático, a gente não está refletindo mais sobre que tipo de vida está levando, sobre o que está aprendendo, e até como diz a professora Lúcia Helena Galvão, que rastro vou deixar na vida? A pessoa que ficou no automático o tempo todo? Qual é a minha contribuição para um mundo melhor? Qual é a minha contribuição para um coletivo melhorado? Então, eu falei dessa questão do automático no trabalho, porque quando a gente começa a aprender, a gente busca aprender a servir, quando a gente começa a buscar, a exercer, a praticar os ensinamentos que Cristo nos trouxe, para os quais nos convida tão gentilmente, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver um sentido a mais na vida. Porque quando começa nesse ponto, já há aí uma reflexão, um raciocinar. Já não é mais fazer o que todo mundo faz. Já não é mais o pensamento de manada. É o que estou fazendo, o que quero fazer, como vou contribuir. É usar as nossas capacidades em prol de um mundo melhor. E esse mundo melhor, para nós bem contribuirmos, ele precisa começar em nós. Como disse Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Nós normalmente queremos um mundo melhor, mas poucas vezes pensamos em nos tornarmos melhores para esse mundo, para que o mundo seja melhor. Então, o servir começa a ter sentido. É na questão 943 de O Livro dos Espíritos que eles nos falam: para aqueles que exercem as suas faculdades, ou seja, aqueles que exercem as suas capacidades com um fim útil e segundo as aptidões naturais, as aptidões que possui, o trabalho nada tem de árido. Você vai estar usando a capacidade que tem dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Por isso que Emmanuel fala que quando um dia acorda e começa a louvar em êxtase admirável, ele diz que isso não é o suficiente, porque é necessário que aprendamos a servir uns aos outros. Quando ele diz que esses que dormem se assemelham aos mortos, é porque eles não estão ativos, porque ainda não aprenderam a servir. O convite de Jesus é um convite de amor pelo amor, para amarmos uns aos outros. E, no geral,
a gente espera ser amado primeiro. A gente espera que os outros nos sirvam primeiro, quando, na verdade, estudantes do Evangelho, deveríamos iniciar a prática do servir, do aprender a servir, do aprender a amar, e não esperar o receber. Até porque responderemos única e exclusivamente pelas nossas próprias ações, não pelas dos demais. Então, por isso que é insuficiente só se sensibilizar, só louvar, só se encantar, sem aderir a um compromisso de aprender a servir, de exercer a nossa parte e a nossa responsabilidade na criação de um mundo melhor. O convite de Jesus é para a transformação pessoal. Cada um sendo responsável pela sua própria transformação. Se todos trabalham buscando se transformar para melhor, abandonando o ser velho e deixando esse novo, deixando o germe divino aflorar, se desenvolver e crescer, o mundo será melhor. Eu acredito que quando uma pessoa, uma única pessoa, ela consegue se transformar em algum grau, em alguma coisa, só por isso o mundo já está diferente para melhor. Mas, no geral, a gente espera o mundo ser melhor para que possamos ser melhores. É mais ou menos assim. Não vou dar bom dia para o ciclano, porque o ciclano não dá bom dia para mim. Não, esse raciocínio está equivocado. Nós devemos dar o bom dia, ainda que o outro me responda. Mas nós nos justificamos na não ação do outro. Não fiz porque o outro também não fez. Mas cada um de nós responde pelas próprias escolhas, pelas próprias ações. E seremos os alvos dos efeitos que causamos. Outro dia eu ouvi uma história, as pessoas estavam conversando perto de mim, e uma falou assim, não, porque em tal lugar, num prédio, a gente entrava, todas as pessoas cumprimentavam. No outro prédio, ninguém cumprimentava, lugar estranho e tal, não sei o quê. Aí a pessoa respondeu assim, mas, poxa, dê você o bom dia, e mesmo que não respondam, né? E ela falou assim, mas talvez não esteja na minha natureza dar bom dia. Aí eu estava perto, não me meti na conversa, mas pensei o seguinte, ok, que ela até reconhece que a natureza dela ainda não é essa, porque sabermos quem somos é bom para que a gente possa saber aonde devemos nos trabalhar, não é mesmo? Então, ainda que ela saiba que ela não é o tipo de dar bom dia, então por que cobrar que o outro dê bom dia para ela? Mas nós, de um modo geral, agimos assim. A gente quer que o outro faça primeiro. Eu vou servir depois que me servirem. Vou dar bom dia se me derem bom dia. Mas esse é o raciocínio equivocado. O convite de Jesus é para contribuirmos com amor. Ainda que no início seja difícil fazer com amor, até porque não temos o hábito de cooperar, de contribuir,
de ajudar, devemos buscar contribuir, cooperar, ajudar, porque fazendo, adquirindo um hábito, vamos também aprender a gostar de fazer. Como disse o italiano Pietro Ubaldi, o próximo passo evolutivo da humanidade é aprender que cooperar é melhor que competir. Nós ainda estamos muito na fase da competição, esperar o outro fazer para fazer. É um raciocínio equivocado. E aí nos diz Emmanuel aqui no texto, é preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem. Então, na medida em que a gente começa a se sensibilizar pela palavra do Cristo, a gente deve buscar trazer aquele ensinamento que nos sensibilizou para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa ação, para o nosso pensamento. Tem uma parte muito interessante aqui nesse trecho do Emmanuel, porque ele fala assim: se levantem para trabalhar na sementeira, na semeadura, no plantio. E, em geral, nós queremos trabalhar na colheita. E isso é muito diferente. Precisamos, primeiro, semear. Em geral, a gente quer colher sem semear. Porque o plantio ele pode até ser opcional. A colheita é obrigatória. É obrigatória depois que plantou. Sem plantar, sem plantio, sem sementeira, sem semeadura, sem colheita. Então a gente quer os louros, a gente quer a facilidade, a gente quer receber, a gente quer ser o alvo do recebimento, o alvo da justiça, o alvo do amor, o alvo do serviço. Mas não queremos semear, não queremos plantar, não queremos trabalhar para um dia ter essa colheita. No livro Pão Nosso, tem um capítulo chamado Necessário Acordar. O Pão Nosso também são mensagens de Emmanuel. E tem uma que eu trouxe o seguinte trecho: faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. É indispensável olharmos para dentro de nós e dá trabalho. A gente já quer, por exemplo, lendo alguns livros, alguns trechos, já está sabendo, vamos dizer assim. Pode ter até informação, mas não adquiriu ainda a sabedoria, porque informação é dado, e dado sem uso não é nada. Como disse Sócrates, só é útil o conhecimento que transforma. Mas ele vai nos transformar se nós usamos esse conteúdo, essa informação, esse dado na prática, se nós praticamos, se nós vivenciamos. Precisamos, como disse Emmanuel lá no Pão Nosso, emergir da nossa animalidade. Significa deixar de agir por impulso. A gente acaba sendo muito afoito. Então, precisamos trabalhar mais isso. O servir vai ajudar tanto a gente em tantas coisas.
E a dificuldade de começar é porque, em geral, queremos ser servidos. Só dou bom dia se o outro me der bom dia. É um equívoco. Mas, no geral, é o que fazemos. Queremos colher, mas não queremos ter o trabalho de plantar, porque plantar dá trabalho. Cuidar da terra, adubar a terra, plantar a semente, cuidar dessa semente, ficar atento a pragas, torcer para que o tempo ajude, não seja um tempo que não ajude a planta a se desenvolver. E, além de tudo isso, quer dizer, tem muito mais do que isso, né? Mas, além dessas coisas, esperar o tempo desse plantio dar seus frutos. Então, dá trabalho. E vai exigir muito de nós. É muito mais fácil só colher. Vai ficar difícil se a gente não plantou. Mas ter cuidado com o que plantamos é essencial. Como minha mãe dizia, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, não é qualquer plantio e não é qualquer coisa. O convite que Jesus nos faz é de servir. Levanta, acorda, ergue-se, comece o trabalho, procure praticar. E não dá para dizer que a gente não pode fazer nada. Há tantas possibilidades. Quando Emmanuel fala de fazer algo, é dentro daquilo que é possível, dentro das nossas condições, mas todos nós podemos contribuir com um mundo melhor. Podemos contribuir para uma sociedade melhor. E isso deve ser da nossa parte um compromisso. Isso deve ser da nossa parte um esforço, porque é através do servir que vamos progredindo. Entender que o amor que Cristo nos traz é através do serviço é um ótimo pontapé inicial. Mas só aquele êxtase admirável, como ele diz, só esse encantamento, essa sensibilização, só esse sentir, sem um compromisso de agir nessa direção, é insuficiente, não basta. Porque sente naquele momento, mas se não pratica, se não traz isso para a ação, esse momento também passa. E nós continuaremos os mesmos, não despertos, como mortos, inertes, não progredindo. Tem um trecho nos livros Os Mensageiros, que a Narcisa, conversando com André Luiz, porque muitas vezes a gente tem a informação, mas falta esse compromisso do exercício, do fazer, falta essa entrega, porque esse amor que Jesus nos traz, ele transcende ao que a gente vive aqui, vai além. E para acompanhar isso, a gente precisa desenvolver, deixar aflorar o germe divino que nos habita, os sentimentos mais elevados, porque todos nós somos capazes de tê-los.
precisamos dar a eles chance de germinar e se desenvolver. Então, logo no início do livro, Narcisa fala para o André Luiz: enquanto o espírito do homem se concentra apenas nos cálculos e nos raciocínios, fica só no campo mental, o Evangelho de Jesus parece só um repositório de ensinamentos, é como se fosse uma coisa comum. E aí ela diz: mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica as lições do mestre, que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da inteligência. Desperta tu que dormes. Precisamos deixar aflorar o germe divino que nos habita. Precisamos deixar em nós despertar os melhores sentimentos, combatendo os maus sentimentos que ainda nos habitam. Precisamos trabalhar na edificação, na construção de valores, fraternidade, amizade, respeito, justiça. É nessa direção que a gente deve caminhar, buscando superar aqueles outros sentimentos que são contrários aos valores morais, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos torna seres humanos melhores. Isso é uma reflexão para a vida. Como a gente se comporta, como a gente age, o que a gente contribui a cada dia para que o nosso entorno seja melhor. Como a professora Lucielena diz, quando nós deixamos um lugar, esse ambiente ficou melhor do que quando nós chegamos e saímos, deixamos aquele ambiente melhor do que ele era, em algum grau, em algum ponto, de alguma forma. Emmanuel finaliza esse texto dizendo: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Então, o servir é um ato contínuo. O amor que Jesus nos trouxe é o servir a todos. É o contribuir para que o outro também progrida, sendo cada um responsável pelo seu próprio crescimento, mas nós podemos contribuir para o crescimento de outros. Vejam bem, levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Repetindo a citação de Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Precisamos acordar e levantar. Acordar e erguer-se, erguer a si próprio. Ninguém muda ninguém, mas nós somos capazes de nos transformar para melhor. E através da nossa inspiração, da nossa transformação, podemos contribuir
para que outros também se transformem para melhor, inclusive como inspiração. Acordar e erguer-se. É para a gente pensar nisso, se possível, todos os dias. Pelo menos deveríamos. Às vezes, a gente se deixa engolir pela rotina, pela correria, pela pressa, mas o ideal seria que nós tivéssemos um tempo para as nossas reflexões, como Santo Agostinho nos sugeriu ao final do dia, buscar saber se naquele dia ninguém teve queixas a nosso respeito, se contribuímos como pudemos, se fizemos o que foi possível. Porque em nenhum momento é falado que devemos ir além dos nossos limites. Fazer algo, fazer o que é possível, usar as suas condições, usar as suas possibilidades dentro do que é possível fazer. Porque há coisas que estarão fora do nosso alcance. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, sobre isso nós somos responsáveis. Arthur Ashe, que foi um expoente do tênis nos anos final de 1980, início dos anos 1990, ele também era um filantropo, ele costumava dizer o seguinte: comece aonde está, use o que você tem e faça o que você pode. No geral, não nos é pedido, não nos é pedido da parte de Jesus a gente fazer o que está além das nossas possibilidades. O que nos é pedido é fazer algo. Estamos fazendo? Estamos contribuindo? Eu trouxe para finalizar a reflexão de hoje, quer dizer, finalizar o programa, porque essa reflexão ela continua, ela não se encerra aqui, muito pelo contrário, isso é um pontapé inicial. No livro Meditações Diárias, tem mensagens de Bezerra de Menezes, e eu trouxe um trechinho de uma delas que eu achei assim, de uma beleza. Ele é de uma simplicidade, mas de uma profundidade que é difícil até de expressar. Mas nessa mensagem, Bezerra de Menezes diz o seguinte: doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, dar-nos-á amor. O convite de Cristo é para aprendermos a servir com amor. Aprender a servir com amor. E na medida que a gente for conseguindo galgar os degraus da escala evolutiva, nós vamos entendendo que esse servir com amor é o que importa. Os espíritos, quanto mais evoluídos, mais ocupados eles estão no trabalho da cooperação para que outros também progridam. Então, despertemos, nós que ainda dormimos, e o Cristo vai nos esclarecer, vai nos iluminar, e Deus vai nos ajudar para que possamos continuar ajudando aos outros. A gente encerra o programa por aqui, mas não a reflexão que Jesus nos proteja,
mas que estejamos nós, de espírito, mente e coração abertos para essa luz, para esse acolhimento, para essa orientação e para esse amor, e que possamos estar buscando exercer esse amor, esse acolhimento com todos à nossa volta, que possamos ser elemento agregador, elemento pacificador, elemento de alegria e do melhor que Cristo nos ensinou e que podemos despertar em nós. Eu espero ter contribuído com uma sementinha aí de reflexão. Agradeço a companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.